Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de filosofia sobre o Descartes, né? Só que dessa vez vai ser um pouco atípico, porque eu não vou estar utilizando o texto e analisando o texto com vocês. Vai ser só eu falando mesmo. Então, espero que seja algo de inovador para vocês, porque alguns de vocês talvez estejam cansados de ler o texto lá, né? E pelo que eu percebi, teve muita dificuldade na última atividade que eu passei. Sobretudo na segunda questão, que era quais as razões que o Descartes dá, né, para negar que a percepção seria a origem das noções que nós temos dos corpos, do conhecimento que nós temos dos corpos em geral, né? Qualquer corpo que seja. Poderia ser minha mão, poderia ser esse cartão, poderia ser esta folha de papel, etc. Todos são corpos, né? Corpos dentro do mundo físico. E quais as razões que ele tinha para negar que a imaginação seria essa faculdade através da qual nós conheceríamos os corpos, né? Então ele nega que a imaginação e a sensação seriam a origem da concepção que nós temos dos corpos e a principal faculdade nossa, principal capacidade nossa através do qual nós conheceríamos eles. Então qual seria? Seria estranho, né? Dizer que não é sensibilidade e que não é a imaginação. Obviamente, a sensibilidade ela tem uma função e o Descartes nunca negaria isso. Mas para ele não é a função principal e sem a função principal a sensibilidade não pode nada para o Descartes. E tudo isso tem a ver com a pergunta que eu fiz lá para vocês sobre o racionalismo, né? O que é o racionalismo e como ele se diferencia do empirismo. E então a aula vai ser sobre isso, tá? Eu vou explicar um pouco o que é racionalismo e qual a relação entre o racionalismo e essa outra questão aí que está dentro do texto do Descartes sobre como é que nós podemos conhecer os corpos. Antes de começar, só deixa eu fazer uma observação, tá, gente? O que a gente está fazendo aqui nesta, digamos, área da filosofia específica é chamado de epistemologia. Epistemologia é teoria do conhecimento, tá? Episteme vem de conhecimento lá dos gregos, né? E logos é de ordem, né? Então, na verdade, ordem, o conhecimento, discurso sobre, né? Então, epistemologia, na verdade, é teoria do conhecimento. Então, o que a gente está fazendo é teoria do conhecimento, porque a gente está falando o que é possível conhecer, como é que se conhece tal ou tal coisa, que tipos de coisas é possível conhecer, que tipo de verdades existem, etc. Tudo isso são questões sobre teoria do conhecimento. Então, a gente está tratando disso, né? E essa questão de saber a partir de quais faculdades nós conhecemos as coisas, em particular os corpos nesse caso, né? Isso também é uma questão da teoria do conhecimento. Pois bem, vamos primeiro explicar para vocês o que é racionalismo, né? E dar alguns exemplos gerais para vocês começarem a entender as bifurcações que existem dentro da filosofia e as razões pelas quais existem pessoas que eram racionalistas. E, num certo sentido, também pelas quais há pessoas ainda hoje que seguem vertentes que são similares às vertentes do racionalismo. Ainda hoje há pessoas que acreditam nesse tipo de coisa, inclusive matemáticos, tá, gente? O Descartes era um matemático. Algumas das razões a gente já viu na primeira meditação, que as verdades da matemática elas não provêm exatamente da percepção, porque elas tratam de coisas gerais. E coisas gerais independem daquilo que existe ou não existe. E aquilo que existe ou não existe, nós sabemos por intermédio da percepção. A gente viu isso lá na primeira meditação. Mas eu queria dar alguns exemplos de verdades da razão para vocês. Por isso que a gente chama de racionalismo, né? Ou verdades que são captadas pelo intelecto e não pela percepção. E tem alguns exemplos muito gritantes disso. Esses exemplos que eu vou dar para vocês, eles não são exemplos que o Descartes dá dentro ali das meditações metafísicas, mas são exemplos bons para que vocês compreendam, né? Como é possível que hajam verdades que não provêm da nossa percepção, por exemplo, da nossa visão, dos nossos olhos, do nosso tato, etc. Então, esse foi um exemplo que eu dei hoje na aula presencial lá, né? Por exemplo, que há uma quantidade de números em número infinito. Isso aí é verdade ou é verdadeiro ou falso? Aparentemente é verdadeiro, né?
Por que a gente sabe isso? A gente sabe isso porque todo número tem um sucessor. Se todo número tem um sucessor, não tem um fim para a série de números. Dá sempre para você chegar no sucessor do número no qual você está. E, portanto, a série nunca termina. E se ela nunca termina, a quantidade de números que existem é infinita, né? E essa ideia de que todo número tem um sucessor, ela, nós sabemos, ela é verdadeira ou falsa? Vamos perguntar isso primeiro, né? É verdadeira ou falsa? Todo número tem um sucessor. Aparentemente é verdadeira. A gente pega um número e a gente consegue fazer o quê? Descobrir o número que se segue. A gente adiciona um, por exemplo, né? Qual é o sucessor de 3 milhões? 3 milhões e um. E de 3 milhões e 2. É 3 milhões e 3, o sucessor de 3 milhões e 2. Etc, 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 né? Então, aparentemente, que todo número tem um sucessor também é verdade. Então, tem duas proposições aí. Duas supostas verdades. São ditos conhecimentos, né? Primeiro, que todo número tem um sucessor. E segundo, que a quantidade de números é infinita. Que existem infinitos números, tá? Então, essas duas coisas, aparentemente, vocês, se quiserem pausar o vídeo e pensar um pouquinho, vocês vão considerar que são verdadeiras. Todo número tem um sucessor e a quantidade de números é infinita. Pois bem, a gente sabe isso pela percepção? É vendo uma infinidade de números que a gente sabe isso? Primeiro que a gente nem vê números, né? Não aparecem números andando por aí. No entanto, aqui o caso é ainda mais drástico, né? Porque eu posso, sei lá, contar o número de canetas na minha mão. E para eu saber o número de canetas da minha mão, eu vou precisar de percepção para saber isso, né? Também, só que não só de percepção. No entanto, esse caso é mais drástico, né? Por quê? Porque certamente eu não vejo o infinito. Aqui eu preciso ver que tem uma caneta e uma outra caneta, e eu preciso agrupar as duas, né? E no grupo, quando eu realizo o agrupamento ou eu realizo a soma, eu sei que tem duas canetas na minha mão. Então envolve percepção, mas também envolve uma operação da mente. No caso do fato de haver infinitos números, ou melhor, a quantidade de números é infinita, né? Nós certamente não sabemos por intermédio da percepção. Então, como é que nós sabemos? Porque aparentemente nós sabemos essa verdade. Descartes diria que nós sabemos através da razão pura. Não existe só uma fonte de conhecimento que seria a percepção, tá? Por exemplo, eu vejo essa caneta aqui e digo que essa caneta é azul. Ó, a tampa dessa caneta é azul. Como que eu sei isso? Por intermédio da percepção. E como eu sei que há uma quantidade de números uma quantidade infinita de números, eu sei pela razão. E a razão seria aquilo que nós conseguimos aprender como verdadeiro pelo intelecto. O intelecto e a razão é o pensamento puro, tá, gente? Pensamento puro que é, digamos, a razão discursiva, tá? É o fato de que nós pensamos, né? Não é o fato de que nós percebemos, é o fato de que nós pensamos. E pode ver que em todas as operações matemáticas, nós não temos apenas percepções, nós temos operações envolvidas, operações da mente. E essas operações da mente não são percepções, tá? Então, por exemplo, que há uma quantidade infinita de números. Talvez isso provenha do fato de que todo número tem um sucessor. Como que nós sabemos que todo número tem um sucessor? Nós sabemos porque nós conseguimos aplicar uma operação a todo e qualquer número dado. Então a gente sabe que, dado que todo número tem um sucessor, a gente tira a conclusão que a quantidade de números é infinita. E a gente sabe essas coisas por causa dessas operações da nossa mente, né? Por causa de percepção. Ambas as verdades, né, que eu tinha citado para vocês. Todo número tem um sucessor e aí a quantidade de números é infinita. Pois bem, essas coisas aí a gente tira da razão e da razão pura. Razão pura, neste caso, significa razão que não está misturada de sensibilidade, tá? Então, o que é a perspectiva racionalista? Agora que a gente tem essa divisão, né? Nossa, tem verdades que eu sei através da percepção, tem verdades que eu não sei através da percepção. Por exemplo, esses dois exemplos que eu dei para vocês. Para citar um outro exemplo que Descartes dá. Para Descartes,
a ideia de Deus não provém da sensibilidade. E é difícil você compreender como a ideia de Deus proviria da sensibilidade. Alguém viu Deus? Se você vê Deus andando por aí, e aí você diz, ah, Deus existe. Não. Deus é primordialmente, para Descartes, um objeto do pensamento puro. Não é algo que nós conseguimos pensar por intermédio, ou nos referirmos por intermédio da sensibilidade. É por intermédio, segundo Descartes, do intelecto. Que é o quê? Um ser perfeito, bom, onisciente, onipotente, onipresente, né? Todos esses predicados aí que a gente normalmente atribui a Deus e Criador do universo, etc. Não são predicados que nós conseguimos apresentar concretamente por intermédio da sensibilidade. E muito menos Deus no interior do mundo, como se ele fosse um pedaço do mundo. Então as coisas que nós percebemos são pedaços do mundo, são partes do mundo. Deus não é nenhuma parte do mundo, então não é perceptível. Se não é perceptível, da onde a gente tira essa noção? Descartes diria, da razão pura, né? Do intelecto. Então, não são só coisas da matemática que nós sabemos por intermédio da razão, segundo Descartes, também a noção de Deus. Eu acho que a gente não vai chegar nesse ponto, né? Mas na terceira meditação, Descartes tenta dar uma prova da existência de Deus, por exemplo. E uma das dos passos, né, a partir do qual ele tenta dar essa prova, é mostrar que a noção de Deus não pode ter sido criada por ele próprio, tá? Que teria de vir do próprio Deus e ter sido colocada nele, de alguma forma. Mas isso significa que essa ideia não tem origem, precisamente, numa sensação. Não tem origem na sensibilidade. Assim como aquelas verdades matemáticas que eu estava falando para vocês. Então, mas tem exemplos mais simples do que esses, né? Então, que existe uma quantidade infinita de números, é obviamente um negócio que não provém da percepção. Mas e 1 mais 1 é igual a 2? Provém da percepção ou não? Então, como isso é uma verdade geral, não está falando de um caso particular, né, gente? Então, por exemplo, esta caneta mais esta caneta é igual a 2 canetas. Isso, de certa forma, depende da percepção, porque eu preciso perceber uma caneta e perceber uma outra caneta. E depois juntar as duas, né? Mas e o juntar provém da percepção? Para Descartes, não. É uma operação da mente. E é uma operação que nós poderíamos dizer da razão pura. Mas e a verdade geral? Que 1 mais 1, em geral, é igual a 2. E que é válido para esse caso particular. Não só para esse caso particular, mas para todos os casos. Não precisa ser 2 canetas, né? Então, por exemplo, aqui, há 2 objetos na minha mão. Porque um objeto mais um objeto é igual a 2 objetos. É um caso particular dessa verdade geral, que é 1 mais 1 é igual a 2. E 1 mais 1 é igual a 2 não provém da experiência. Não provém da experiência, porque ele necessita de uma operação da razão, né, de soma, e da percepção da igualdade de que essa soma é idêntica a um outro número, né, que no caso aqui seria 2, que é válido para esse caso, é válido para esse caso e para todos os agrupamentos, né, de 2 unidades que nós realizarmos. Pois bem, esses casos aí são casos onde nós temos verdades gerais, como por exemplo 1 mais 1 igual a 2, e depois aplicações ao mundo sensível. Agora, as aplicações que nós fazemos ao mundo sensível, elas dependem dessa verdade geral da razão. Não é que nós descobrimos a verdade geral da razão por intermédio da percepção. No fundo, nós só conseguimos aplicar aos casos particulares da percepção porque nós já sabemos por intermédio da razão pura. Pelo menos essa concepção do Descartes, tá, gente? Então, a gente já viu lá, por exemplo, verdades gerais sobre os quadrados, que a soma dos seus ângulos internos é igual a 360 graus. Né? Aí a gente sabe isso sobre todos os quadrados. E eu não estou falando sobre nenhum quadrado que existe de fato.
Pois bem, essa verdade para o Descartes ela seria deduzida a partir dos axiomas da geometria, que seriam conhecidos também pela razão pura, por princípios que ele denominaria inatos, tá? Ou ideias inatas. E essa noção de ideia inata, na verdade, tem a ver com a razão pura, tá, gente? Então, tudo que ele denomina de ideia inata é porque pertence à razão pura e que permite que nós retiremos mais conhecimentos que também são puros, né? Puros no sentido de terem sua proveniência apenas na nossa capacidade de pensar, sem se misturar com a nossa capacidade de perceber e também sem se misturar com a nossa capacidade de imaginar, tá? Então, agora talvez fique mais claro para vocês o porquê dele dar aquele argumento da cera. E eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês, que na verdade, no fundo, é idêntico àquele que ele estava dando da cera, poderia ser qualquer outro corpo, né? Eu vou começar pela refutação de que a imaginação seria aquilo a partir do qual nós conheceríamos os corpos. Então, o Descartes diz o seguinte, né? Por exemplo, tem este corpo aqui, que é um pedaço de papel. E uma das coisas que está inclusa na nossa noção de corpo é que este corpo aqui pode tomar inúmeras formas geométricas. E ele continua sendo o mesmo corpo. Nenhum de vocês vai negar isso. Que isto aqui pode tomar diferentes formas geométricas. Por exemplo, se eu fizer isto aqui, ele já tem outra forma, o formato geométrico. Que este corpo continua o mesmo, apesar dessas transformações dos formatos geométricos, né? Eu sei fazer um pouco de origami, eu poderia fazer um tsuru com isso aqui. Não vou fazer agora porque senão demoraria tempo, né? Mas seria ainda o mesmo corpo, tá? Isso aqui também pode ser o mesmo corpo, apesar das mudanças de local no espaço. Então, não é porque isso aqui mudou de local que eu vou falar que é um corpo diferente. Não é porque isso aqui mudou de forma espacial que eu vou dizer que é um corpo diferente. É o mesmo corpo, só que numa outra forma espacial. Até aí tudo bem, gente, né? Ele só está constatando uma coisa. A questão é a seguinte, o que ele diz? Então, o que é um corpo? Um corpo é algo que continua idêntico, apesar do conjunto de transformações que ele sofre do ponto de vista da sua forma e também do ponto de vista do seu local, mas vamos nos concentrar do ponto de vista da forma. No começo lá, quando eu comecei a dobrar este papel, né, é o mesmo papel que este que está aqui agora, embora em outro formato. Então eu vou mudar novamente o formato e aqui nós temos o papel não idêntico ao inicial, né, mas mais parecido com o inicial. E depois eu posso dobrar de novo isso aqui e a gente tem um outro formato, certo? Pois bem, aí o Descartes diz o seguinte: eu posso conceber este corpo como se modificando com uma infinidade de formas geométricas. Agora, de novo, tem aqui a noção de infinito, né? A gente viu aí, a quantidade de números é infinita. Isso eu sei pela percepção? Não. Agora o Descartes está dizendo aqui o seguinte, né? Aquele argumento para negar que a imaginação é a fonte a partir da qual nós concebemos os corpos, tal como nós concebemos, né? E ele quer negar que a imaginação seja capaz disso. Como que a gente concebe a identidade deste corpo no tempo, apesar de suas modificações das formas que a gente atribui a ele ou que ele toma no decorrer do tempo? A gente concebe ele como tendo uma infinidade de formas. A imaginação é capaz de apresentar uma infinidade de formas geométricas? Tenta responder essa questão. A imaginação consegue apresentar uma infinidade de formas geométricas? A resposta, agora se você pensa um pouco, na verdade é não. Não consegue. Por quê? Porque ela não consegue percorrer a infinidade de formas geométricas. Existem infinitas formas geométricas, né? Então não vai conseguir percorrer a imaginação, porque a imaginação é infinita. Ela imagina agora, por exemplo, um triângulo, depois um quadrado, depois uma figura de 5 lados, e assim por diante. E com diversos comprimentos e formatos e etc. Que podem ser descritos matematicamente, né? Por intermédio da geometria. Mas enfim, o ponto todo é que a imaginação não é capaz de
dar conta do modo como nós concebemos este corpo como sendo aquilo capaz de sofrer infinitas modificações do ponto de vista da forma e ainda assim ser o mesmo corpo. Porque nós temos de concordar com Descartes que este papel é o mesmo papel que no início do vídeo, né? Ou a gente teria que dizer que é o mesmo, que é um diferente, que é um papel diferente. Descartes vai dizer não, é óbvio que não, a gente diz que é o mesmo, só que num outro formato. A gente diz você dobrou o papel. A gente não diz agora você tem outro papel na sua mão, a gente diz você dobrou o papel. E é o mesmo do que antes, quando ele não estava dobrado. Então existe identidade no tempo. E a identidade no tempo como a possibilidade de aquisição de uma infinidade de formas geométricas. Ora, a ideia de uma infinidade de formas geométricas não pode vir da imaginação, porque a imaginação é finita. Então vem da onde? Vem do intelecto puro. Vem da nossa capacidade de pensar. É pela nossa capacidade de pensar que nós chegamos à conclusão que há um número infinito de formas geométricas e que este papel pode tomar esse número infinito de formas geométricas. Ou qualquer uma dessas formas geométricas em número infinito. Mesmo se a gente não consegue apresentar isso na imaginação. Agora, muito menos na percepção, né, gente? Na percepção, muito menos. Não dá para você apresentar na sua percepção o número infinito de formas geométricas. Isso seria mais absurdo ainda. A imaginação tem um pouco mais de poder do que a percepção, mas não tanto assim. E aí, no caso da percepção, para quem não compreendeu o argumento, como que a gente nega que os corpos são concebidos por intermédio da percepção ou das sensações? Muita gente não entendeu também. No fundo, então, por exemplo, se esse papel é branco, né, tem essas linhas, mas eu posso de repente mudar a cor dele e colocar outras linhas, colocando essa caneta aqui, né, e enfim, mudando a cor do papel por intermédio da tinta da caneta aqui, né? Ainda é o mesmo papel? É. Mas Descartes vai dizer, minha percepção vai dizer que agora ele está cheio de linhas azuis e antes não. Se eu for confiar puramente nos sentidos, eu vou ter que dizer que é um outro papel. Mas a forma como eu concebo o papel não é essa. Eu não digo que é um outro papel porque agora ele tem linhas e antes ele não tinha. Eu digo que é o mesmo papel. E se eu digo que é o mesmo papel, não é por causa das informações que os sentidos me dão. É porque, pela razão ela própria, eu concebo o corpo como idêntico no tempo. A ideia de um corpo idêntico no tempo, apesar de suas transformações sensíveis, não é uma ideia da sensibilidade, é uma ideia da razão. É isso que o Descartes está dizendo, tá, gente? Então, só para tudo isso para explicar racionalismo para vocês, tá, gente? O que é o racionalismo? O racionalismo é essa tese de que as verdades do intelecto puro, que a gente consegue por intermédio do pensamento e não da percepção, tem uma prioridade maior dentro da esfera do conhecimento do que as verdades que nós conseguimos por intermédio da percepção sensível. E, inclusive, as verdades que nós conseguimos por intermédio da percepção sensível só são acessíveis por causa do intelecto. Se nós só tivéssemos sensações, nem a ideia de um corpo como aquilo que é idêntico no tempo nós poderíamos ter, segundo Descartes. E muito menos um corpo como aquilo que é passível de tomar uma infinidade de formas geométricas. Se você se perguntar, um corpo de fato pode tomar uma infinidade de formas geométricas, no mínimo potencialmente? Sim. Continuaria sendo o mesmo corpo no decorrer do tempo? Sim. E o fato de que pode tomar essa infinidade de formas, eu tiro vendo as coisas? Eu sei disso vendo as coisas? Não, porque eu nunca vi uma infinidade de formas geométricas. Então, esta ideia de corpo não pode provir das sensações nem da imaginação. O Descartes vai além, né? Na verdade, todas as informações que nós temos por intermédio das sensações da imaginação estão infectadas ou são determinadas por intermédio das verdades que nós conseguimos por intermédio do intelecto.
Então, não é tanto que o intelecto depende da sensação, ou o intelecto, o pensamento puro, depende da imaginação. É que a imaginação depende do intelecto e a sensação depende do intelecto para se tornar conhecimento. Então, por exemplo, existe um sentido no qual você pode dizer que eu vejo que o professor tem duas canetas na mão dele. Mas esse ver, gente, ele não é puramente sensível. Se fosse só um conjunto de sensações, você não conseguiria nem distinguir isto disto. Então, que você vê isto como um e isto como um, Descartes diria, e como um corpo e um corpo, Descartes diria que isso já provém do intelecto. A unidade da coisa no tempo já provém do intelecto. Que você faça a soma que um mais um é igual a 2, que portanto tem duas canetas na mão do professor, é uma operação da razão, não é uma operação da percepção. Só pelos olhos e pelas sensações que vocês têm, sem fazer uma operação que não provém dos sentidos, a operação de um mais um, e o resultado que isso dá igual a 2, não provém dos sentidos. Você tem que fazer uma operação que não é pura e simplesmente ver. Então, muito provavelmente, meu cachorro não consegue saber que eu tenho duas canetas na mão. No entanto, ele tem sensações, né? Ele tem sensações que correspondem a essa, que correspondem a essa, mas ele não consegue fazer um agrupamento através do qual ele determine o número que está presente aqui na minha mão, o número de canetas. O número de canetas, para eu conseguir determinar isto, mesmo na minha percepção, é necessário o quê? A intervenção da razão. Então, o conhecimento dessas coisas não é puramente perceptível. Ou perceptual seria a melhor palavra, né? Perceptível significa outra coisa. Não provém pura e simplesmente das sensações. É óbvio que as sensações aqui, elas têm o seu lugar, e sem elas, você não poderia ter conhecimento sobre as coisas concretas no interior do mundo. No entanto, o conhecimento das coisas concretas e daquilo que ocorre no mundo depende dos conhecimentos puros que nós conseguimos por intermédio do intelecto. Esse que é o ponto principal, gente, tá? Então, a aritmética para o Descartes é toda feita de operações, né? E de verdades que são verdades da razão pura, como aquelas que eu tinha dito para vocês, que todo número tem um sucessor ou que a quantidade de números é infinita. Pois bem, racionalismo significa isso, né? Significa que as verdades da razão, elas têm na estrutura do conhecimento e no modo como nós conhecemos as coisas um lugar primordial relativamente às verdades da percepção que proviriam das sensações, né? E também é aquilo que nós conseguimos saber por intermédio da imaginação. É isso, então, o que eu tenho a dizer sobre o racionalismo. E eu espero que com os exemplos que eu dei aqui para vocês, vocês consigam compreender melhor, né? O que é o empirismo? Seria a tese de que mesmo essas verdades da matemática, no fundo, de alguma forma, elas dependem do material bruto das sensações. E por vezes operações que nós fazemos nesse material bruto. Mas mesmo essas operações, elas têm que, de certa forma, serem percebidas. Então, o filósofo John Locke, que é considerado empirista, né? Ele tentou formular teses que nós dizemos que são contrárias à do Descartes, né? Ele dizia que a mente era uma tábula rasa, que a mente não é esse arcabouço de verdades inatas, como o Descartes dizia. E algumas das verdades para o Descartes são evidentes em si mesmas e não provém da experiência. Então, de certa forma, nós já nascemos com elas. Mas para o Locke, não. A verdade seria como uma tábula rasa, um quadro vazio, que é, digamos, preenchido pelas sensações. E aí que começa o conhecimento, e o resto dos conhecimentos seria realizado por intermédio de operações que nós realizamos em cima dessas sensações. A diferença entre racionalismo e empirismo, ela é mais complicada do que aquilo que eu acabei de falar para vocês. Mas, normalmente, quando a gente está num grau, digamos assim, de aprendizado de filosofia inicial, né? Essa diferença é bastante utilizada. Eu diria que quando a gente vai ler o texto do Locke, por exemplo, mais atentamente, a gente vai ver que as coisas são mais complicadas.
né? E quando a gente vai ler o texto do Descartes também, que a proximidade entre eles é maior do que nós poderíamos imaginar. Mas, por exemplo, se no Enem caiu uma questão sobre empirismo ou racionalismo, vocês já sabem que é mais ou menos isso que eu acabei de falar para vocês. Então, o empirismo, ele dá uma ênfase maior, né, na construção do conhecimento para a sensibilidade. Muito embora até eu me sinto mal de falar isso, porque isso é só uma meia verdade, né, gente? Mas não vou conseguir explicar para vocês exatamente todo esse processo. O que eu queria? Eu queria que vocês soubessem dessas divisões fundamentais dentro da filosofia, como, por exemplo, racionalismo e empirismo. Ou, mais importante do que a divisão entre racionalismo e empirismo, o fato de que, aparentemente, há verdades que são da razão pura. Uma outra coisa que eu esqueci, gente, de falar para vocês sobre essas tais verdades da razão pura. As verdades da percepção, aparentemente, elas podem, assim como as próprias coisas percebidas, se transformar no decorrer do tempo. Então, no começo do vídeo, não tinha nenhum risco nesse papel. Agora tem risco nesse papel. Então, antes era falso que tinha risco nesse papel. Agora é verdadeiro que há riscos nesse papel. Então, esta coisa é mutável. E as coisas do mundo, desse nosso mundo sensível, elas são mutáveis. Agora, as verdades da razão têm uma característica diferente. Elas aparentam ser eternas. Por exemplo, e aí